Pedir ao evangelista Joelso para fazer essa oração para a gente iniciar. Deus, muito obrigado, Jesus. Pai, manifeste teu poder, tua glória. Amém. Então vamos lá, não sei qual é a página de vocês, é a lição 5, página 127. Nós vamos dar uma pincelada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Se não tiver aqui, tem coisa das crianças. Lá eu vou precisar também. Então vamos lá. Página 127, né? A janela 1040. Ainda estamos estudando a continuação de missões que nós estudamos semana passada, tá? Então, já demos uma pincelada mais ou menos semana passada sobre a janela 1040. Hoje nós vamos falar um pouquinho melhor. É no centro do mundo que vive um expressivo número de povos não alcançados, num espaço comparado a uma janela retangular, identificado como janela 1040, né? Aquela fotinha que eu mandei para vocês no grupo lá. Antes conhecido como Cinturão da Resistência. Essa janela se estende desde o oeste da África até ao leste da Ásia, sendo 10 a 40 graus ao norte do Equador. É um ajuntamento do mundo muçulmano, hindu e budista, onde vivem bilhões de almas empobrecidas em seu espírito. É imperativo que nossos recursos estejam focalizados sobre os povos que habitam nesta área. Se nós estamos seriamente comprometidos em prover uma experiência com a verdade do Salvador Jesus, não podemos ignorar as constrangedoras realidades desta região que nos confronta a importantes considerações. Tá? Então, essa janela 1040 era conhecida como Cinturão da Resistência, aonde existe, na verdade, até hoje, um grande bloqueio, né, para entrar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, há ainda aqueles, né, que vão dizer que é praticamente impossível, e há aqueles que vão dizer que os missionários que vão, né, são aqueles que abraçam uma missão suicida, né, porque é quase impossível voltar de lá. Né? Se for descoberto, já era. Né? Então é só uma intervenção divina, e a gente sabe que também isso não é difícil. Nós já vimos vários testemunhos, pessoas que vão nessas regiões, nessas áreas, né? Eles sofrem, mas também tem vários testemunhos a serem contados. Né? Se vocês lerem livros de missionários assim, né, vocês vão ver experiências maravilhosas acerca disso. Tá? Então vamos lá. O significado histórico e bíblico dessa área. Realmente a Bíblia começa com sua explicação que Adão e Eva foram colocados por Deus no coração do que agora é a janela 1040. O plano de Deus expressa em Gênesis 1:26 é que os seres humanos teriam domínio sobre a terra e deveriam preenchê-la. E quando Adão e Eva pecaram perante o Senhor, perderam o seu domínio sobre a terra. O comportamento pecaminoso do homem cresceu muito diante de Deus, que julgou a terra com a catástrofe do dilúvio. Logo os homens inutilmente vieram a estabelecer seu novo intento para dominar o mundo construindo a Torre de Babel, obra ocorrida no coração da janela 1040, que foi como uma provocação contra Deus,
Porém, novamente ele estendeu sua mão em julgamento e o resultado foi a introdução de diferentes línguas, conforme já vimos anteriormente. Aí a janela 1040 é o berço da humanidade, começando com a antiga civilização da Mesopotâmia. Impérios têm se levantado e caído a partir ou dentro dessa região, como o egípcio, o babilônico, o assírio, o persa e o grego. Foi nesta região que Jesus veio ao mundo, viveu e morreu em nosso lugar. Foi também onde a igreja teve o seu início. Sem dúvida, a janela 1040 é uma área de significação bíblica e histórica, né? Então, por isso, lá existe muita resistência, né, ao cristianismo. É como a gente já falou numa aula anterior, né, ainda que Jerusalém, né, era uma nação eleita, né, hoje é um país turístico, né, então, mas a gente precisa compreender, né, que essa nação eleita, ela não tem lá um templo de adoração. Aonde os judeus adoram é nos muros, né, no resto ali, né, dos muros das lamentações. Então é ali que eles adoram, né? Então o que tem em Jerusalém? O que tem lá é uma mesquita muçulmana, né? Então o templo que tem em Jerusalém é do Islã, é muçulmano, né? Então a atuação islâmica nessa área, ela é muito grande. Nós vamos ver aí, tem um quadro aí no livro de vocês, com os países, né? Então aí tem 70 países dentro desse retângulo que nós vimos naquele mapa lá, né? 70 países que fazem parte desse cinturão de resistência, né? Onde que é difícil pregar o evangelho. Aí embaixo do quadro vocês vão fazer uma marcação, né? Eu sei que vocês já corrigiram o questionário, mas só para deixar marcado aí no livro de vocês. Na janela 1040, concentra-se as 3 maiores religiões cristãs do mundo, a saber, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Achou aí, evangelista Joelson? Achou? Já está marcado, né? Aham, só marcar. Okay. Então concentra ali as 3 maiores religiões e, por incrível que pareça, o cristianismo não está entre elas, né? Então está ali o Islã, o hinduísmo e o budismo, tá? Então vamos lá. O mundo muçulmano representa mais de 1,1 bilhões de pessoas numa extensão que vai desde o Oriente Médio até o norte da África. Esse livro aqui, o meu é 2005, o de vocês eu não sei, mas ainda tem, né, era a mesma coisa de 2005, né, porque o de vocês ainda fala 1,1 bilhão, não fala? Hoje, se você for pesquisar, hoje, o que nós temos de muçulmanos no mundo já passa de 2 bilhões de pessoas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o evangelho não está avançando e eles estão avançando, né? Então, o evangelho não está conseguindo quebrar essa resistência que é uma promessa do evangelho de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, por que esse avanço? É porque é um local, irmãos, que não é todo mundo que se disponibiliza para ir, né? Ser missionário aqui é bom demais. Ser missionário na Europa, né? Nos Estados Unidos, em alguns países turísticos,
muito bom, irmãos, né? Mas existem locais como estes que precisam de missionários. E crença assim, porque eles matam também, obrigam pessoas a serem. A tática deles de expandir, né, é a mesma, né? Praticamente uma obrigação. É isso aí. Né? Então nós vamos ver aqui o hinduísmo. O hinduísmo constitui-se de um valor aproximado que chega a 1 bilhão de pessoas, tá? Então, hoje, né, não subiu muito, mas é 1 bilhão e 200 mil pessoas, né? Gente, a beça, 200 mil aumentou bastante, né? Então, irmãos, isso só para a gente ter uma compreensão, como que o reino das trevas, ele não está de braços cruzados, enquanto muitas das vezes a igreja está de braços cruzados. A igreja, ela precisa compreender uma coisa, que independente, né, dela ter, da pessoa, um membro, ter a função ou não, ela precisa entender que a igreja, ela precisa ser uma igreja missionária, né? Ah, pastor, mas a nossa igreja é humilde, é pobre, não tem condições de nem sequer manter, né, o pastor, muito menos um missionário. Sim, irmãos, não tem hoje. Mas o que é uma igreja missionária? É que tem a mente missionária, que vai interceder por missões, né, que vai preparar pessoas para missões, porque toda a igreja ela precisa preparar obreiros, principalmente para o campo, né? Para a evangelização. A igreja cresce como, irmão? A igreja não cresce simplesmente com crentes de outras igrejas, não, irmão. A igreja cresce ganhando almas, ganhando vidas para Cristo, né? É assim que é o crescimento da igreja. Então a igreja, quando com todos os membros colocarem na mente que a igreja ela precisa ser uma igreja missionária, porque antigamente, né, evangelista André, os crentes eles tinham a preocupação de ganhar almas, né, de ganhar almas. Pô, esse ano quantas almas eu ganhei, não consegui ganhar nenhuma. Então tinha essa preocupação de ganhar vidas para Cristo, tá bom? Então vamos lá. Vocês pulem esse parágrafo aí, o parágrafo de baixo onde está escrito com imensa pobreza. Encontraram aí? Aí, com imensa pobreza e danos causados por enfermidades, aí vocês vão marcar agora. A Índia tem sido vítima de severa cegueira do hinduísmo. Tem sido uma nação que vem engordando livremente vacas e emagrecendo vidas humanas. Ok? Não achou não? Oi? A Índia. De você está a China? Não, é a Índia. Não, o parágrafo acima da China. Isso, aí na segunda linha aí. A Índia tem sido... Show? Aí vai até humanas, emagrecendo vidas humanas. Então, ok. Irmãos, aí agora vamos passar agora, o hinduísmo vem de Mahatma Gandhi, tá, irmãos? Só para a gente colocar aqui, lá a adoração deles é animais, eles adoram animais, adoram o rato, a vaca, né? O culto deles lá, né, é como que se... uma vez, eu acho que foi Marco Feliciano pregando, ele falou que o culto, né, eles colocam um monte de vasilhas no chão, né, cheia de leite, enquanto eles estão cultuando, os ratos vêm, né, vão ali, bebem, defecam e depois eles cultuam e bebem aquele leite, né? Então adorando, fazendo aquela adoração àqueles animais ali. Menciona que o Deus rato visitou eles. Isso aí. Isso mesmo. Né? Então, que conquistou ao longo de muito tempo um espaçozinho de um terreno lá, e fica uma pessoa
contando isso. E ele, só que simplesmente ele não pôde fazer nada no terreno, no espaço que ganhou, porque tinha que passar uma máquina para treinar o lugar, e eles entraram com uma ação e não deixaram, porque lá tinha um grande formigueiro e eles diziam que eram familiares dele que tinham morrido, que estava visitando eles ali e estava naquele local através das comidas. Eles também acreditam piamente na Reencarnação em animais. Né? Em animais. Isso mesmo. Aí vamos aí agora. O missionário. A chamada e o preparo para a obra missionária. 131. Página 131? 131. Vamos lá. A chamada e o preparo para a obra missionária. Aí vocês vão marcar embaixo. Para tornar-se missionário, é necessário que a pessoa tenha experiências profundas com Deus, conhecimento e preparo necessário, tendo o apoio da igreja. Ok? Até tendo o apoio da igreja. Resposta desses. Isso. Né? Então, irmãos, ser um missionário, irmãos, ser um missionário não é só querer, irmãos, desejar. Quem não deseja ganhar multidão de almas para Cristo, vidas para o Senhor? Acho que é o desejo de todo crente salvo, né? Trazer o quanto mais ele puder de vidas para Cristo, né? Mas só que missão não é simplesmente querer, irmãos. Precisa ter um preparo, né? Porque quando se fala de missão, estamos falando de um mundo espiritual, né? A gente tem aqui um trabalho de evangelismo, como vocês têm lá também, né? Então a gente sabe a resistência, né? A resistência que é, as barreiras que são, as dificuldades que são. Por quê? Não é só a técnica, não é só o aparato, né? É saber que você está lidando num mundo espiritual, né? Onde tem demônios que estão querendo impedir que aquelas vidas sejam livres, sejam libertas, né? Então vai vir represária, vai vir retaliação do inferno contra a nossa vida. Então a gente precisa entender isso. Então por isso que um dos requisitos, aqui o comentarista foi bem feliz, que ele coloca para um missionário é experiências profundas com Deus, alguém que tenha intimidade, que conheça o mundo espiritual realmente na prática, né? Não é por ler, não é pela experiência dos outros, é pela sua própria experiência, né? Então, conhecimento e preparos necessários precisa ter, né? E tendo o apoio da igreja. Tem gente, pastor, tem igreja, tem pessoas com pensamento. Jesus mandou dois e dois, não levou nada. Sabe, dinheiro com eu, a gente pensa em, poxa, vou pagar missionário, não dá dinheiro para missionário, está gastando por nem recobra dinheiro, está gastando com outras coisas. Então tem esse pensamento ainda. Aham, é. Verdade. É um pensamento triste, né? Porque é a mesma questão, irmãos. A responsabilidade na obra de Deus, cada um vai prestar a sua conta. Né? Vamos supor, eu envio a missionária Cristiana e o evangelista André para, vamos botar longe não, aqui o sertão aqui do Nordeste. Eles vão para lá fazer a obra missionária. Nós que enviamos, nós temos que sustentar eles, né? Mandar o dinheiro, né? Então, o que eles vão fazer com o dinheiro é questão deles, mas o dinheiro é para sustentar a família deles, né? A casa deles. Vai levar você junto? Vai nada. É isso aí. Então vai, né? Uhum. Aí fizeram uma proposta. Pegou uma igreja, falando que você pegou em Minas, já aquela mesma pastor em Ubá. Aí ele foi aceitou a proposta. A igreja
não sei se está até hoje custeando ele. Isso aí, né? É o certo. Aham. É, ele fazia na África, né? Aham. Isso aí. Entendeu? Então, porque essa é a visão. A igreja precisa entender isso. A igreja ela precisa ter essa visão missionária. Às vezes você não pode ir, mas você pode contribuir com alguém que vai, né? Você pode ajudar alguém que vai, né? Aham. Puxou minha ida para lá, né? Uma outra amiga missionária minha, nós duas fomos, e a Mara também bem carente. O povo tinha sede Aham. de ouvir a palavra. O povo tinha muita sede. É. Até as rodoviárias, ele tinha um trabalho, esse pastor, ele tinha um trabalho da cantina nas rodoviárias, né? A gente fizemos um trabalho com ele muito bacana lá em Ubá. E as pessoas lá, realmente também, na área que a gente foi, na região, era bem carente mesmo na palavra. Então, a gente percebe que, tipo assim, a África é provado, né, pela janela do 1040 que ainda tem muitos lugares necessitando ainda de ouvir e chegar no Evangelho. Mas às vezes é tão próximo de nós que a gente não consegue É ver, isso aí, isso aí. entendeu? Verdade. Mas já tinha pessoas lá. Aham. Verdade. Aí vocês vão fazer outra marcação agora. Fazer outra marcação onde está escrito assim: para tanto, a pessoa geralmente deve passar esses estágios. Acharam aí? Praticamente continuando a leitura. Onde vocês pararam a marcação, aí vai ler assim: sendo reconhecido por uma agência de missões. Aí vocês voltem a marcar agora. Para tanto, a pessoa geralmente, achou? Deve passar esses estágios. Aí vai marcar o que está dentro do quadro, o número 1 somente. Experiência de salvação. Vamos lá. Então, a pessoa deve passar esses estágios, né? Primeiro, experiência de salvação. Segundo, ser membro ativo de uma igreja, né? Hoje em dia, irmãos, hoje em dia a gente vê essa palavra missionário, ela caiu muito, como podemos dizer, ela pegou um sentido por causa de muito ruim, né? Às vezes você chega assim, a pessoa chega aqui, eu sou missionário, aí você já fica logo de pé atrás, né? Que nem um que uma vez foi visitar a nossa igreja quando estava ali no Trevo, aí ele chegou, conheço ele, sei onde que ele mora. Aí eu falei, pai, senhor, qual é o seu cargo? Ele, não, eu sou missionário. Qual é a sua igreja onde? Ah, não, sou da igreja. Aí pensou, falei, Aí inventou um nome na hora, mas ele pensou primeiro, aí falou um nome, onde que fica? Ah, não, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Tá bom, fica aí, participa do culto. Não, mas só participa. Né? Então, hoje em dia existe muito isso, né? Mas, na verdade, né, o missionário ele precisa que tenha chamado a ser membro ativo de uma igreja. Né? Não é só ser membro, é membro ativo, é aquele que está em atividade na sua igreja, né? Chamada divina, né? Porque não é só ter o cargo. Tem muitas pessoas que recebem a consagração, mas não têm um cargo. Porque hoje, o que aconteceu hoje? O cargo de missionária hoje está muito atrelado à mulher de pastor. Né? Vamos supor, não, é porque a mulher do pastor vão consagrar ela missionária, mas missão precisa ter a chamada divina, né? Então precisa ter chamada divina, revestimento de poder, né? Contato com o pastor, adquirir maior conhecimento bíblico, aprender sobre o mundo,
tá? E aprender um estilo simples de vida, né? Porque você precisa chegar num ambiente e ser aceito, né? Se você chegar num ambiente, tipo assim, esnobando pessoas, olhando as pessoas de qualquer jeito, né? Você vai criar um ambiente meio hostil para você, tá? Só um instantinho, irmãos. Deixa eu só... Então vamos lá, gente. Oi? O quê? Não, é só o marido. Então vamos lá. Aprender um estilo de vida simples, né? Então isso aqui é o normal, né, irmãos? Por quê, irmãos? Para você chegar no ambiente e ser bem recebido, né? Então a pior coisa que tem é tipo assim, arrogância, soberba, né? Então isso vai causar o quê? Portas fechadas para você, né? Uma certa resistência, as pessoas ficam de pé atrás, não, porque um missionário, ele tem que ser bem recebido, né? Então, para ele ser bem recebido, ele tem que ter uma postura simples. Eu lembro que meu tio tinha muito conhecimento, então, caso de convenção, conhecíamos bastante missionários de campo mesmo, né? Então, volta e meia trazia alguns para pregar aqui, mas tinha uns que eram bem... Eles chegavam na casa, se jogavam no sofá, pedia as coisas, né? Então, não sabia se portar. Então, são pessoas que, tipo assim, se voltar, a porta fecha, né? A pessoa não recebe na casa, né? E nosso pastor também era muito rigoroso com isso. E foi até quando a gente começou a ter umas primeiras aulas sobre o Pentateuco, começamos a conhecer, que ele dava muito isso pra gente, né, pastor José Luiz? Era uma igreja que a gente pertencia e a sede dela, a matriz era o Complexo do Alemão, na Alvorada. E ele era muito rigoroso com essas coisas. Então, uma coisa que ele sempre ensinou a gente foi essas coisas. Você como se comportar na casa dos outros, como você se comportar fazendo oração na casa das pessoas, como você se comportar com uma pessoa, você foi evangelizar, foi falar de Jesus para uma família, fazer uma missão. E ele falou assim, aí tem arroz e feijão no prato da pessoa, a pessoa te convida para ir à mesa e você diz, não coma arroz e feijão. Nunca faça isso. Mesmo que você não coma aquilo, você pede força a Deus, porque se você for num lugar descer para fora e você rejeitar ou fazer alguma desdenha, você nunca mais volta e ainda você perde aquela alma para Jesus. Eu lembro que logo quando a gente começou, eu moro em Duques porque eu fui dirigir uma congregação lá, né? Então, logo quando nós chegamos para lá, o povo era uma época ainda bem, lá é bem afastado, mas na época que nós fomos era bem pior, tinha bem menos casa, né? Então era bem pior mesmo, bem menos iluminação. Então o povo, tipo assim, te chamava para almoçar na casa deles, então você comia, beleza. E quando eles te ofereciam mais, e se você fala, não, eu quero mais não, mas tá ruim, né? Então eles já... Então eles ficavam assim. Então são um povo que você precisa saber, né? Saber entrar. Então vamos aqui agora, a gente vai dar uma adiantada. Ver se dá tempo para vocês fazerem a prova tranquilo. Jesus entregou ordem missionária à sua igreja. Olha só, debaixo do quadro tem obra missionária e a ordem de Jesus. Aí depois tem Jesus entregou a ordem missionária à sua igreja. Aí tem esse parágrafo aí que é bem grande. Aí tem o segundo parágrafo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Não, o quinto ainda, né? Que é bem grande. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo primeiro. Perdeu, né? Vamos lá onde está escrito Saulo e Barnabé. Quem acompanhou aqui conseguiu achar. Saulo e Barnabé. Não? Então deixa eu ver aqui para vocês acharem. Não tem o questionário? Antes do questionário,
1, 2, 3, o quarto parágrafo acima. 135? Achou? Achou, Rafael? Achou? Então vamos lá. Saulo e Barnabé permaneceram juntos em Antioquia cerca de 1 ano, ensinando e preparando a igreja para a missão que ela havia de realizar na obra do Senhor. Nessa igreja que o Espírito Santo falou, ordenando que fossem enviados os primeiros missionários para abrirem trabalhos em terras onde não se conhecia a Jesus, né? Isso aqui é muito importante a gente frisar hoje, né? Porque, irmãos, o Evangelho, a gente não, em muitos lugares, não está tendo uma compreensão certa do que é o Evangelho, né? Então, por isso, está tendo uma grande concorrência de igrejas concorrendo uma com a outra, né? Disputando uma com a outra. Então, essa não é a visão de Evangelho. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele separa Saulo e Barnabé para a obra missionária, para ir a lugares que ainda não tinham ouvido falar de Jesus, né? Vamos supor, amanhã nós temos que abrir uma congregação. Eu vou abrir aqui no BNH, que está cheio de igreja, né? Precisa ir para outro lugar, irmãos, aonde que tem menos número de igrejas, né? Onde tem menos pessoas sendo alcançadas. Se você for procurar aí dentro das roças aí, né, que aqui tem muita roça, você vai ver que tem poucas igrejas, né? Não, mas em Engenho Velho tem bastante igreja. Tem. Tem. Tem bastante igreja. Só na Fandangos tem um monte ali. Eu vi isso aí. Né? Então. Oi? Não é a rua que tem ali no Engenho Velho. É onde que tinha a fábrica de gelo. Ali tem umas 3 ou 4 igrejas só naquela rua. Mas tem. Então, o que acontece? Tem muitos. Eu conheço o pastor, não sei se tu conhece, mas deve conhecer, pastor Adilson de Quizanga. Ministério de Quizanga, em Cachoeira de Macacu. Ele tem 25 congregações. 17 congregações dele é dentro da roça, né? Onde pessoas têm que caminhar 10 quilômetros a pé, 5 quilômetros, né? Para ir para o culto. E você vai no culto lá, o culto está lotado, é cheio, né? Por quê? São lugares que ninguém quer entrar, né? Então ele entrou nesses lugares aí, né? E trouxe as pessoas para Cristo. Eu fui pregar uma vez lá, né, na matriz dele, aí ele me mostrou um irmão, tá vendo esse irmão aí? Aí o irmão tinha até levado um saco de aipim para mim, né? Esse irmão, daqui a pouco, 2 horas da manhã, ele está de pé. Sabe que hora que ele saiu de casa para vir para cá? Ele saiu de casa 4 horas da tarde para vir para o culto. Ele caminha aproximadamente 10 quilômetros para vir para a igreja. Né? Então, é como ir em Itaboraí e voltar. É muito chão. Né? Então, é isso que a gente precisa entender, irmãos. Né? É a sede de Deus. E existem muitos lugares desses tipo assim que as pessoas estão sedentas, irmão. Sedenta pela palavra de Deus, como a missionária Cristiane falou. Não precisa ir longe, né? Existem lugares que as pessoas estão sedentas pela palavra do Senhor. Aí vamos lá. Aí onde que eu parei a leitura, não conhecia Jesus, né? Aí vocês vão começar a marcar. Assim a igreja de Jerusalém, que recebeu de Cristo a ordem missionária, obedeceu. Embora vítima, pode continuar marcando, tá?
embora vítima de perseguições, conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, em pouco mais de uma década, espalhar o evangelho por toda a Palestina e levantar a igreja em Antioquia, que serviu de modelo para a obra missionária. Até missionária. Tá? Serviu de modelo para a obra missionária de todos os tempos, né? Então, lá era como se fosse o quartel-general da igreja, né? Em Antioquia, onde que eles saíam, iniciavam, né? Sempre quando Paulo iniciava uma viagem missionária, ele iniciava de Antioquia, tá bom? É, isso aí. Aí o questionário já está corrigido, né? Nós corrigimos na aula anterior. A gente vai passar aí para outra parte. O pastor e a obra missionária. Vamos lá. Paulo se esforçou para cumprir a sua chamada missionária e pôde dizer: hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ele aqui certamente se referia à palavra de Deus, ao atalaia que vendo a espada vi não avisou ao povo. Diz a Bíblia que Deus demandará o sangue da mão do atalaia, né? Então, essa metáfora aqui é muito interessante. Por quê, irmãos? Porque não é nenhuma metáfora, não é uma simbologia para nós, porque nós que somos os atalaias hoje, que sabemos que Cristo está voltando e sabemos do perigo iminente que aquele que não tem Cristo está correndo, né, de perder a sua salvação, né? Então, nós temos a responsabilidade de anunciar a eles. Então, a gente precisa entender uma coisa. Já pensou chegar no juízo final? E naquele dia, no juízo final, ter alguém, eu sei que todos vão ouvir, né? Mas ter alguém que poderá dizer assim: eu não ouvi. E você lembrar que foi alguém que você teve de frente para ele, que é alguém que você conversou tudo, mas não falou de Jesus para aquela pessoa, né? Então a gente precisa entender que isto é uma grande responsabilidade para nós, as oportunidades que nós temos de pregar o Evangelho, de anunciar a Jesus para alguém que está diante de nós. Tá bom? Aham. Verdade. É isso aí. Aí vocês vão marcar agora. A seara. Né? Seara quer dizer campo de cereais, extensão de terra semeada, cultivada, né? A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus fez essa afirmação com muita emoção. Tá? Marquei aí. Começa daqui, a seara é realmente grande até Jesus. Até emoções. É uma resposta, isso. De prova eu não sei, Deixa eu ver aqui, a 6. Vê se a 6 é da prova. É, da prova, é isso aí. É. Isso aí cai na prova. Estudou, não? Então, tu estudou ela também, que você estudou o questionário, tu estudou ela. Tem que tirar 6, hein? 6,2. Então, vamos lá. Não, Rafael, é bom. Ah, isso aí. Então vamos lá. Pois como onisciente estava olhando para as multidões em todos os tempos que viviam como ovelhas
que não tem pastor, e teve grande compaixão deles. Pesa uma grande responsabilidade sobre o pastor de cada igreja no dever de ensinar e orientar os membros quanto à obra missionária. A Bíblia diz que Deus deu à igreja um ministério, porque ele queria o aperfeiçoamento dos santos para a obra. Vemos assim que o pastor é um encarregado de Deus em orientar e encaminhar a igreja em suas atividades espirituais, inclusive no cumprimento da ordem missionária. Então, o pastor e a obra missionária, ele tem esta responsabilidade. E qual é a responsabilidade? É ensinar acerca da obra missionária. Então, preparar obreiros. O que hoje as igrejas pecam. Por quê, irmãos? Igreja, ela é crescimento. Existem pessoas, pastores que estudam, vou fazer um curso para fazer a igreja crescer. Não existe isso, porque a igreja é um organismo vivo. O que é um organismo vivo? É igual nós, quando nascemos. O nosso pai fica lá esticando a gente para a gente crescer? Não, porque sabe que a gente vai crescer naturalmente. Então a igreja, ela cresce naturalmente. A pergunta que se tem que se fazer é o que está impedindo a igreja de crescer. Então, às vezes, tem algo que impede o crescimento da igreja. Então, não existe esse negócio de eu fazer um curso para fazer a igreja crescer. Eu preciso ver o que está impedindo o crescimento da igreja. Porque... Eu vejo, pastor, antigamente o pai ensinava os filhos e com eles levava na igreja. Hoje vê uma aula de expressão do tráfico, eu estou desviado. É isso aí, verdade. A maioria. É isso aí. É verdade. Verdade mesmo. Então, hoje em dia, nós temos esses problemas. Então, hoje, um pastor, ele precisa ter isso, ensinar. Por quê? Porque não tem, muitas das vezes, o crescimento. O crescimento de uma igreja natural, ela não é avassalador, o crescimento é natural. A criança não nasce hoje e amanhã ela já tem 10 anos. É natural. É cada momento, é cada etapa que você vai vivendo. Então a gente precisa compreender e entender exatamente isso, que a igreja, independente do tempo que leva, ela precisa estar crescendo. Ela precisa estar em crescimento. Eu não estou dizendo que ela vai encher da noite para o dia, mas ela precisa estar sempre em crescimento, porque ela é um organismo vivo, tá? Então, e o que compete para isso? É o alimento, Uma criança, ela precisa do quê? Do alimento adequado, Porque ela precisa de vitaminas, ela precisa ser vacinada e tudo isso. Então, a igreja, ela precisa disso. E qual é o tratamento da igreja? É o alimento, Tem que ter a palavra, Tem que ter o cuidado, o zelo espiritual, para quê? Para a igreja crescer saudável, Então, outra coisa que às vezes um pastor de uma igreja, ele erra, é na preparação de obreiros. Tem pastor que tem medo de preparar obreiros, Preparar obreiros para ser melhor do que ele, preparar obreiros para assumir o lugar dele. Então, tem pastores que têm este receio, têm este medo. E toda a igreja, ela precisa preparar, irmãos, obreiro, porque o que vai ser da igreja amanhã se o pastor não estiver, Então, toda a igreja, ela precisa ter um obreiro preparado para assumir a obra, porque a obra é de Deus, A obra... É isso aí. Ele, como um ditado que eu já ouvi, um ditado popular, que diz: a minha mãe me ensinou tudo, menos viver sem ela. E é mesmo.
o povo viver sem ele. É isso aí. Igreja, não falo o nome por questão de ética, que o pastor ele tinha realmente, dado para você ver que ele tinha medo, uma igreja, a igreja era ameaça, porque ele tem medo do crescimento dos obreiros, ele tem pavor quando você fala alguma coisa que ele não entende, ele te interrompe e começa a falar o que ele acha, o que ele pensa, e acaba o raciocínio, corta a linha de raciocínio, entendeu? Ou então quando você prega alguma coisa, ele vai lá e te pega tudo que você falou. Entendi. Então eu acho que isso, na minha opinião, é falta de segurança. Segurança. Entendeu? Isso aí. É falta de segurança. Ele não tem uma postura espiritual adequada para poder ensinar e ter a certeza. Eu ensinei, e é igual quando eu falo para meus filhos, vai errar se quiser, que educação você teve. Então você não tem medo do que você ensinou, porque você sabe que você ensinou certo. E a tendência deles é crescer, amadurecer homens e mulheres de caráter, porque você ensinou daquele jeito. Daí, se não cumprir, já não é responsabilidade nossa. É isso aí. Verdade. Pastor, pastor, esse é o inchaço. É. Eles na casa, no ministério, está no ministério. Hoje, você vai na igreja, esse ministério pegou da igreja. O presbítero está lá, o revista está, missionário, ele pulou de igreja em igreja. Não está crescendo, está inchando. E se ganha aquela aula comigo, você ganha aquela aula, ela vai, fica firme, você está crescendo. É isso aí. Verdade. Verdade mesmo. Então vamos aqui agora. O pastor da igreja representa, no parágrafo abaixo, tá? O pastor da igreja representa aquele que abre a sua boca em favor do mundo e pelo direito dos que se acham em desolação. É o instrumento que Deus usa para despertar a igreja. Um pastor despertado por Deus faz com que a noiva do Cordeiro sinta a sua chamada divina para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, toda isso é a função do pastor. Ele precisa. Tem obreiros, irmãos, que às vezes ele está na igreja e ele não se sente obreiro. Por quê? Porque o pastor ele precisa entender uma coisa. Ele não é o faz-tudo da igreja. O pastor é aquele que vem de episcopos, né, presbíteros, que queria dizer o quê? Supervisor. Então ele é aquele que acompanha, aquele que delega, né? O pastor, às vezes a pessoa entende assim, poxa, eu dirijo o culto ali, que é uma bênção de libertação. Aí ele entende, poxa, tem bastante povo que vai no meu culto. Você pastor. Mas só que pastor não é dirigir culto, irmão. Pastor é cuidar de pessoas, né? Acompanhar, é formar obreiros, né? Então, e isso que a gente precisa entender. Um pastor, ele precisa saber delegar funções. Para quê? Para que o obreiro se sinta obreiro, né? Para que o obreiro se sinta útil. A pessoa, o obreiro está aqui, aí o obreiro vem para a igreja terça, vem para a igreja quinta, vem para a igreja domingo e ele não faz nada. É o pastor que faz tudo, é o pastor que dá a doutrina, é o pastor que dirige o culto, né? Eu já vi questão de igreja com um monte de obreiro, o pastor dirigia e ainda pregar, né? Dirigir e ainda pregar. Então, o que acontece? Então, para que os obreiros? Os obreiros estão ali para trabalhar, então. Sem experiência de trabalho, porque tem muitos obreiros hoje que é pastor, não digo pastor, né? Mas tem que não sabe nem pregar. Ele dá uma palavra, glória a Deus, aleluia. Outra palavra, glória a Deus, aleluia. Nem pregar o cara não sabe, porque não foi, porque tem coisa que a gente vai estudar aqui, que é aqui do livro, mas tem coisa que a gente vai aprender no dia a dia. Não, é na experiência, né? Verdade. Então vamos lá. A fé vem pelo ouvir. Quando o pastor se esforça nesse ensino, a igreja começa a sentir que Deus entrega nas mãos dela o remédio que pode sarar as feridas dos povos. Quando o pastor e os seus companheiros de ministério são despertados para o desenvolvimento da obra missionária, a igreja também o será. Porém, se eles estiverem despercebidos, a igreja nada fará pela salvação dos povos que vivem sem o conhecimento de Jesus. Aí vocês vão marcar agora.
O pastor deve estar conscientizado que a obra missionária é um trabalho que toda a igreja deve estar empenhada. Essa obra não é somente algo em que um pequeno número de interessados deve trabalhar. Tá? Então, o pastor ele precisa conscientizar a igreja acerca da obra missionária. É para todos, irmãos. Né? Era igual, né, eu creio que lá a missionária Edilce, quando tem os ar livre, ela aconselha, orienta, né, que é para toda a igreja. Né? A gente sabe que sempre vai ter essa dificuldade, nem todos vão, né? Nem todos vão estar. Né? Até deve trabalhar. Aí, então, a gente precisa entender isso, né? Mas a igreja precisa ser conscientizada disso, né? Que esse dever de pregar, de estar envolvido com a obra missionária, é para toda a igreja. É isso aí, realmente. Porque perdeu, né, a característica do que é realmente igreja. Tá? Aí vamos lá. A intercessão e a obra missionária. A igreja, né, como nós já falamos, nós e às vezes igrejas humildes, pequenas, né, de pouco poder aquisitivo, a gente não tem condições de enviar um missionário para o campo. Mas a gente pode interceder, irmãos, e a gente precisa lembrar das nossas orações dos missionários. Enquanto nós estamos aqui, vocês estão assentados aí, ouvindo, aprendendo sobre missões, existe na íntegra missionários sendo torturados neste momento, missionários sendo presos neste momento, missionários sendo mortos neste momento, né? Então a gente precisa lembrar de orar pelos missionários, né? Porque eles encontram resistência no mundo espiritual, e resistência no mundo espiritual só é quebrada através da oração, tá? Então, precisa ter os intercessores, irmãos. Toda a igreja precisa ter intercessores. Na verdade, tem, né? Não assim organizadamente, mas tem. Os intercessores, aqueles que intercedem, né? Que às vezes a gente nem sabe, mas são pessoas que são responsáveis de, às vezes, da igreja estar com as portas abertas, né? Do pastor estar de pé, né? Então, são intercessores, amém? Então, vamos lá. A contribuição e a obra missionária, irmãos, porque não é só oração, é contribuir com o que pode, com o que deve. Irmãos, um dos maiores opositores da obra missionária não é o diabo, é a avareza. Né? Um dos maiores opositores da obra missionária é a avareza. Né? O que é a avareza, irmãos? É o amor ao dinheiro. Né? É a preocupação, o desejo desenfreado de querer mais e mais e mais e mais. Né? Então, se torna avarento e não consegue contribuir. Né? Então, vamos lá. Caixa de missões. Aí vocês vão marcar. Qual é a página que está aí? 141. Vamos lá. Página 141, lá embaixo, vocês vão marcar. Para uma maior conscientização sobre a obra missionária, cada igreja deve ter um caixa de missões. Viu? É da prova também, isso aí. Então, facinho, viu? Já decorou 2 da prova. Se tiver na prova. Então vamos lá. E pelo menos num culto por mês deve-se tirar uma oferta para a obra missionária. É importante salientar que também se leia o relatório do mês anterior. Uma igreja que ainda não sustenta um missionário pode, através desse caixa,
cooperar no sustento de um obreiro no exterior. Essas providências ingressam a igreja na obra. Na chama missionária existem diferentes partes e todas são decisivas e de importância. Na realização da obra missionária, convém destacar, aí vocês vão marcar, 3 coisas importantes que o Espírito Santo atualiza quando começa a despertar uma igreja. Aí vocês podem marcar 1, 2 e 3, se quiser só marcar os números para vocês saberem, vocês marcam. Se quiser marcar tudo, vocês marquem também. Os números já tem. Oi? Os números já tem. Aham. No caso, então, só a marcação mesmo. Só marcação. Então, uns são chamados para a intercessão a favor da obra, outros para contribuírem no sustento financeiro e outros para irem pessoalmente levar o evangelho, né? Então, 3 coisas importantes que o Espírito Santo atualiza quando começa a despertar uma igreja, né? Que uns são chamados para a intercessão a favor da obra missionária, outros para contribuírem no sustento financeiro e outros para irem pessoalmente levar o evangelho, né? Existem empresários, pessoas de poder aquisitivos que eles individualmente sustentam, né, missionários no campo, né? Isso existe. Então, são pessoas que indiretamente elas também estão fazendo missões, porque elas estão cooperando para que as missões sejam feitas, tá bom? E uma pessoa que contribui na rádio, muito conhecida, essa rádio ganhou muitas anos para Jesus, ela também Está cooperando para a expansão do reino de Deus. Aham. Aí, isso é benção. Se quiser sustentar, eu e o André vai. Minha mãe vai ficar em casa com conta de criança. Como não? É casado. Aí tem uma igreja daqui, lá em Búzios. Aí existe... Eu quero ir para Búzios. vou te falar. Ficou lá da Xena do Rio mais 20. Aí é certo Rafael ir pra lá e eu ficar aqui sozinha? Não. É isso que eu ia entrar também nesse assunto. Vamos supor, a chama missionária, né, para a pessoa ir pessoalmente, vamos supor, é casado, né, ela precisa entender se essa chamada ela tem mesmo, ela precisa ser testificada na vida do cônjuge, né? Então o cônjuge também tem que arder essa chama no coração para que o casal seja enviado juntos para a obra missionária, né? Então, isso precisa sempre ter essa chamada. É solteira ou solteiro, né? Esta chama arde no coração, deseja ser missionário. Então, o que deve fazer? Precisa prestar muita atenção no casamento, para que você entenda que a pessoa vai ter que precisar casar com alguém que também tem a mesma chamada, né? A mesma chamada missionária, ok? E manda assim, deixa um casal separado por 2 meses. Vai, por exemplo, o marido e fica a esposa, né? Fica a esposa aqui na igreja da Reta, o outro lá em Búzios. Aí eu tô te perguntando porque eu acho que não é certo, mas... Vamos lá. A igreja e o envio de missionários. Tá. Que a igreja e o envio de missionários. A gente até entrou, né, antecipou aí,
falando um pouquinho. Vocês vão só fazer uma marcação aí para a gente andar. Então vamos lá. A igreja envia de missionários, acompanha aí os pulos aí. Esse parágrafo, né, que ele é bem grande. Aí o segundo, o terceiro, que é grande também. E vamos pular o quarto e vamos aonde está em primeiro lugar. Acharam aí? Sim. 143. Em primeiro lugar, ao sentirem a chamada, devem guardar isso como um segredo entre si mesmo e Deus. Uma verdadeira chamada é feita por Deus e Ele é poderoso para confirmar de maneira inconfundível. Muitos se prejudicaram em divulgar logo após sentirem a chamada. Alguns chegaram a pedir demissão do emprego e prepararem-se para a viagem. Isso é precipitação e sempre dá em prejuízo. Quando, com o correr do tempo, fica claro, não se tratava de uma verdadeira chamada, mas sim de um simples sentimento favorável à obra missionária. Sente-se humilhados e desacreditados, né? Então, a chamada, ela precisa ser confirmada, né? Ela precisa ser confirmada. A gente vai ver na Bíblia, né, irmãos? O caso dos sacerdotes, como Jeremias, como Ezequiel, né, que viveram a vida toda pensando que seriam sacerdotes, né? E, no final das contas, acabaram sendo profetas, né? Depois, né, estudou a vida inteira para aquilo. Aí foi ser profeta. Então, a gente precisa entender, quando a gente sente uma chamada, você precisa colocar ela diante de Deus, né? Emoções, né? Verdade. É verdade. É verdade. Então, hoje existe. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê, irmãos? O dom de profecia, ele existe, né? Só que o problema hoje não é a profecia, é o vaso, né? Aquele que carrega a profecia. Porque Deus manda dizer, fala A e B, aí ele vai falar A, B, C, D, né? Isso aí, isso aí. Então, esse é o problema, né? Uma vez teve um irmão lá na nossa igreja e, tipo assim, ele chegou lá e, tipo, só faltou derramar óleo na cabeça dos obreiros lá, né? Então ele falou, não, isso aqui vai ser pastor, você é missionária. E aí virou para o evangelista e falou, e esse ano ainda, né? Então, tipo assim, então são coisas que às vezes traz até confusão, né? Desconforto, porque o que acontece? Às vezes a pessoa olha assim, pastor, está travando a chamada do... né? Mas, então, são coisas... Tem chamada, irmãos. Mas a questão de... esse ano ainda. É o acrescentar, né? É o colocar o acrescentar. Então, tudo, né? Deus tem o tempo, né? Eu lembro, eu tinha 16 anos de idade e Deus usou um vaso para falar que eu já era evangelista, né? Mas eu só fui ser consagrado evangelista com meus 24 anos de idade, né? Então, isso que a gente precisa entender. Tem a chamada, mas tem o tempo do preparo, né? Tem o tempo para a pessoa ficar pronta, preparada para aquela situação, né? Então, isso que a gente precisa entender. Vamos lá. Em segundo lugar, aquele que sente a chamada deve buscar a Deus, pedindo que Ele confirme a sua vontade. Este assunto é sério. Sair ao campo sem ter uma chamada confirmada por Deus é sempre um perigo. Por falta de cuidado dos responsáveis neste ponto, várias pessoas chegaram até a serem enviadas para o campo sem ter uma chamada divina. Muito mal
tem causado aos campos de missões as pessoas que chegam até ali sem possuir uma chamada divina. Foram levados por um simples sentimento missionário. Se tivessem buscado a Deus em oração com insistência, Ele lhes teria revelado o erro e teriam evitado o prejuízo para si e para a obra missionária. Tá? Então, irmãos, é a mesma coisa. Se uma liderança não tem a visão de Deus, de ver que realmente aquele casal, ou aquela família, ou aquele jovem, ou aquela jovem tem uma chamada missionária ou não tem, isso vai custar muito. Por quê? Às vezes a gente já viu muito, né? Pessoas que foram enviadas para o campo missionário e desviaram, saíram da presença de Deus, né? Foram para o mundo. Né? Então a gente tem muitos relatos disso. Né? E a igreja que enviou, a igreja que sustentou, né? A igreja que enviou as condições. E agora, o que fazer se não são mais crentes e estão lá? Né? Então é esse cuidado que a igreja ela precisa ter e quem sente a chamada também precisa ter. Tá? É isso aí. É isso mesmo. Agora vocês vão marcar para a gente concluir aí e fazer um resumo rapidinho para vocês fazerem a prova. Vou dar um resumo para vocês, hein? Vamos lá, marca aí. Quando Deus confirma que a chamada é realmente divina, o candidato deve continuar guardando em segredo essa revelação, ok? Então, irmãos, é até aqui, tá? A gente vai agora fazer um resumo todinho do livro, tá? Desde o primeiro questionário. Desde o primeiro questionário agora. Ah, a resposta? Isso. É, isso aí. É verdade. Tá. Verdade. É. Então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro questionário lá na primeira lição. Página 32. É, o primeiro questionário. Então vamos lá. Questão de número 1. É o estudo da igreja em sua natureza, ordenanças, ministério, missão e governo. Qual é a resposta? Eclesiologia. Isso aí, todos vocês podem responder. Vamos para o próximo questionário. Aí é só essa. 42. 42, né? Então vamos lá. Questão de número 7. A palavra correta em definir é ter uma relação comum com o Pai e o Filho no corpo de Cristo é 9. Os que simplesmente ensinam têm alunos, os que discipulam fazem seguidores, primeiro de Jesus, depois do professor. Certo ou errado? Isso aí. Vamos lá para o próximo questionário. Aí, pô, se não tirar 10... Vamos lá, qual é a página, Rafael? 58. Questão de número 2. Família em que todos foram batizados com o Espírito Santo antes do batismo em águas. 4. O batismo por aspersão é ordenado nas Escrituras. Todos quantos se arrependem e creem em Cristo como Salvador e Senhor devem ser batizados. Certo ou errado? Por quê? Aí, isso aí. Vamos embora. Próximo, página 70. Questão de número 6.
Significa um mensageiro ou alguém enviado numa missão. Isso. 8. Seus deveres estavam ligados à administração das obras de caridade e aos negócios da igreja. Correto. Vamos aí para o próximo. 80 aí. Página 84. Questão de número 1. Para realizar a salvação planejada pelo Pai, Jesus Cristo ocupou-se em... Ok. Então vamos para o próximo. Página 96. Questão de número 7. Sabe-se que o evangelista necessita dominar todas as áreas de sua vida, portanto, manejar bem a palavra de Deus é característica de sua vida. 9. A visita só não deixa marcas de amor somente quando envolve disciplinamento. Certo ou errado? Errado, porque envolve marca de amor. Ok? 9. Noventa e seis. Então vamos lá. Qual é o próximo? Página 110. Questão de número 1. A missão objetivo é? 3. O conceito de missão no contexto bíblico teológico é? Então vamos para o próximo. 122. Questão 10. Um grupo étnico que não possui cristão é considerado um povo inicialmente alcançado. Errado. Oi? Oculto, né? Então vamos lá, próximo. 136. Questão de número 5. Para ser um missionário é necessário que a pessoa tenha conhecimento, preparo e apoio da igreja. Certo. Vamos para o último questionário. 146. Questão de número 6. A afirmação "a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros" é dada com muita emoção por... E a questão 10, para uma maior conscientização sobre a obra missionária, cada igreja deve ter uma caixa de missões. Certo, se coloca de pé para você não esquecer das questões e vamos orar. Não pode pedir para o anjo dar cola, vamos... Vamos orar. Vou pedir o diácono Rafael para fazer essa oração. O evangelista André vai impetrar a bênção apostólica e vocês fazem a prova. Deus. Cada um que está, Senhor Deus querido, nos levanta, Obrigado. Senhor, a cada dia para aprender a tua palavra, aprender de ti, Senhor, aprender de Jesus Cristo. Cada coisa que o Senhor venha nos ensinar, Senhor Deus amado, muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor e que a igreja possa dizer juntamente comigo: Amém! Amém. E boa prova. Boa prova para vocês.